Olá, irmãos, graça e paz. Vim compartilhar com vocês uma reflexão que o Senhor me trouxe acerca do versículo 24 do capítulo 6 do livro de Mateus. Diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse pequeno trecho, ele faz parte do Sermão do Monte, que no livro de Mateus, ele é narrado do capítulo 5 até o capítulo 7. E uma multidão de pessoas se reuniu ao redor de Jesus e Jesus começou a ensinar. Esse é basicamente o contexto do Sermão do Monte. Então, pela forma como Jesus aborda os temas, a gente pode perceber que é uma variedade muito grande de pessoas, né? Não só porque a Bíblia fala que é uma multidão, mas justamente pelos temas que Jesus trata, né? Jesus ele fala sobre divórcio, ele fala sobre ira, Jesus fala sobre julgamento, fala sobre oração e também trata sobre dinheiro, sobre sustento. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Então, de novo, Mateus 6, 24, estou lendo na NVT. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, Deus ele me trouxe essa palavra e me fez refletir um pouquinho como que funciona essa dinâmica. Como que eu posso amar a Deus, me dedicar a Ele e odiar o dinheiro? Odiar e desprezar o dinheiro. E como que eu posso amar o dinheiro, me dedicar a Ele e desprezar e odiar o Senhor, né? E o interessante é que, ao meu ver, Jesus ele responde tudo isso nesse próprio capítulo. Porque um pouquinho antes, Jesus fala sobre intenção, sobre nosso coração, né? E é interessante porque se a gente pensa nessa dinâmica de amar e odiar amar um e odiar a outro, a gente realmente está pensando naquilo que nos motiva, naquilo que faz parte do nosso coração, naquilo que faz a gente tomar as decisões que a gente toma, né? Então, no versículo 19 do mesmo capítulo, Jesus fala o seguinte: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará teu coração. Então Jesus ele trata justamente dessa questão nesse pequeno trecho. Jesus fala sobre uma categoria de riquezas que vale a pena a gente buscar, que vale a pena a gente se dedicar para juntar mesmo. Que são as riquezas eternas, que não podem ser roubadas nem destruídas. E Jesus ele ainda fala, ele é categórico, dizendo que onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então, realmente, nosso coração ele vai estar onde a gente entende que é mais importante para a gente. E Jesus ele traz essa comparação entre as riquezas da terra e as riquezas do reino, as riquezas dos céus, justamente dizendo que a gente pode buscar uma categoria de tesouros que não vai ser destruída, que não vai ser roubada, que não vai ser tirada da gente. Então nosso coração pode se repousar naquilo que pode nos trazer segurança de verdade. Porque se a gente coloca nosso coração naquilo que é terreno, Jesus mesmo fala que pode ser roubado e que pode ser destruído. Então a gente enxerga que, mesmo antes de tratar sobre amor a Deus e ao dinheiro, Jesus já tinha tratado sobre o que motiva o nosso coração. E é interessante pensar que aqui Jesus está falando um pouco sobre o que é supérfluo, sobre o que a gente realmente entra como desejo, não necessidade. Porque aqui Jesus fala sobre tesouros, né? Só que mais pra frente,
a partir do versículo 25 até o final do capítulo 6, Jesus ele trata de necessidade. Então Jesus já não está mais falando daquilo que é supérfluo, mas daquilo que é necessário para a gente. Jesus fala que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai se vestir, o que a gente vai comer e o que a gente vai beber. Jesus ele faz uma comparação dizendo que se Deus cuida tão bem dos passarinhos e das folhas e das flores do campo, por que ele não cuidaria da gente? Mas Jesus ele fala no versículo 33 desse mesmo capítulo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Então Jesus ele está dizendo assim, se a gente buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, a gente vai entender que o sustento de Deus não vai faltar. Porque Deus ele reconhece as nossas necessidades. Ele sabe o que a gente precisa, muito antes da gente até pedir. E tudo isso realmente faz parte do nosso amor a Deus ou amor ao dinheiro. Porque se a gente está com o nosso coração naquilo que é eterno, se a gente está buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, a gente vai entender que o sustento de Deus vai vir. Agora, não quer dizer que a gente não vai passar por aflições. Não quer dizer que a gente vai ser próspero também. Mas que não vai faltar. A gente vai entender quando a gente está com o coração centrado em Deus, naquilo que é eterno. A gente tem a segurança de que, independente da circunstância, Deus está cuidando da gente. E agora eu quero pensar realmente no oposto. Porque como que a gente despreza Deus? A gente odeia a Deus quando a gente está amando e servindo ao dinheiro. E é interessante pensar que quando a gente não está com o nosso coração naquilo que é eterno, quando a gente está com o nosso coração naquilo que é passageiro, naquilo que pode ser roubado, naquilo que pode ser tirado de nós, e quando a gente não está empenhado em buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, a gente não vai entender, não vai confiar no sustento de Deus. Isso significa que quando a gente for tirado dessa nossa segurança falsa, quando aquilo que nos traz segurança for tirado de nós, a gente não vai entender que faz parte da vontade de Deus. E a gente vai se sentir injustiçado. Isso leva a gente a questionar a Deus, perguntar, será que a justiça de Deus realmente é soberana? Porque Ele me promete que não vai faltar e eu estou aqui passando necessidade. Então a gente vai desprezar a Deus. A gente vai achar que Deus virou as costas. Porque nosso coração não estava centrado nele. Porque a segurança que a gente tinha é uma segurança que pode ser roubada, que pode ser destruída. Agora, quando a gente está com o nosso coração centrado em Deus, quando a gente está buscando o reino de Deus e a justiça dele, a gente vai entender que todas as aflições ainda assim tem a mão de Deus por trás, trabalhando ativamente. Isso quer dizer também que quando a gente prosperar, a gente vai entender que é bênção de Deus, que é a graça de Deus se manifestando na nossa vida. E a gente vai amar mais ainda a Deus. E o desprezo, o ódio pelo dinheiro, significa que a gente não vai prestar atenção na bênção que Deus nos deu, mas no próprio Deus que nos deu a bênção. E ao contrário, se a gente não está com o nosso coração centrado em Deus, se a gente não está empenhado em buscar a justiça de Deus e o reino dele, a gente vai achar que a nossa prosperidade depende só da gente. E que essa prosperidade vai trazer mais segurança. E a gente vai buscar mais e buscar mais e buscar mais. E quando isso for tirado da gente, quando isso for destruído, for roubado, a gente vai se questionar e perguntar, por que comigo? Irmãos, a gente está diante de uma situação em que a gente pode parar para pensar e refletir mesmo. Onde está o nosso coração? Será que a gente tem amado a Deus? Será que a gente tem se dedicado a Deus?
a ponto da gente entender que mesmo essa circunstância tão difícil colabora para o nosso próprio bem. Que a mão de Deus ainda está por trás disso tudo, cuidando da gente, porque Ele reconhece a nossa dificuldade, as nossas necessidades. Ou será que eu estou desprezando a Deus, me sentindo injustiçado por estar passando por uma situação tão complicada? É o momento que a gente tem para refletir. A gente tem para sentar e realmente pensar o que é mais importante para a gente. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Convido vocês a orar. Senhor, estamos diante de uma realidade tão diferente daquilo que a gente pensava, daquilo que a gente planejava, Deus, e muitas coisas têm vindo à tona. Muitas necessidades, muitas realidades que muitas vezes a gente desconhecia, Deus. A gente realmente tem sido levado a refletir no que realmente importa para nós. Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando nessa reflexão. A gente possa estar entendendo o que realmente o Senhor considera como importante. Deus, será que o nosso coração tem buscado a Ti a ponto de entender que tudo isso faz parte dos Teus planos? Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar tendo liberdade de estar nos falando, de estar nos revelando, Deus. Porque o meu pedido é que, se a gente estiver com o nosso coração centrado em Ti, que o Teu Santo Espírito nos permita permanecer, perseverar nesse caminho, buscando cada vez mais o Senhor, o Teu reino e a Tua justiça, Deus. Mas se o nosso coração não está, se o nosso coração está desviado, que o Teu Santo Espírito nos leve a nos arrependermos, a reconhecermos o Teu senhorio e a voltarmos a buscar os Teus interesses, o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. Pai, que a gente não desperdice essa oportunidade, esse momento. Que a gente realmente possa estar sendo levado a uma reflexão, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que eu peço. Amém.